Talvez tu esteja aí pensando, ok, tudo isso de render elaborado realmente faz sentido, mas eu sei disso, mas eu tenho dificuldade em configurar as luzes. Como é que eu devo fazer? Aqui é que vem o segredo da felicidade para os projetistas que estão sofrendo com isso. O Realcine 2.0 com as configurações de iluminação são extremamente simples. Isso porque podemos configurar cenários do sol da manhã, meio-dia, sol da tarde, ainda à noite, obviamente sem iluminação solar e também personalizado. E tudo de forma intuitiva e com poucas variáveis. Então, basta posicionar o sol, o ângulo de entrada nas janelas e aberturas, a intensidade e pronto. Com alguns testes, tu já tem a setagem ideal para começar o teu projeto. Lembrando, não existe regra em renderização no que diz respeito à iluminação. Cada projeto muda de acordo com o ambiente e isso faz com que paredes, por exemplo, interfiram muito na configuração. Por isso, tu precisa sempre fazer testes antes de começar a renderizar de forma definitiva. Inclusive, existem algumas técnicas que facilitam essa configuração e, obviamente, agilizam todo esse processo. É claro que também cada bloco ou objeto com padronagens e texturas inseridos pode mudar um pouco a configuração inicial, mas aqui entendemos que são apenas alguns ajustes finos. Se tu depois que projetar os 3Ds dos móveis e iniciar a configuração das luzes, vai ver rapidamente que encontrou uma solução para esse projeto. Depois pode continuar a inserindo os blocos, sem problema nenhum. Então, depois de você escolher o tipo de iluminação global, se é diurna ou se é noturna, é hora de indicar as luzes pontuais, que são as luzes complementares. Devemos sempre pensar nas luzes complementares como luzes pontuais, elas vão ajudar na iluminação, não é a iluminação principal. Como, por exemplo, abajures, fitas de LED, entre outras tantas, mas lembrando, apenas como complemento. Tu lembra, né? Se a iluminação for diurna, tu consegue resolver apenas com a luz do sol praticamente todo o render. Se for o caso, então você vai complementar com essas outras. Se for noturna, aí sim você trabalha mais com as luzes pontuais. Entenda também que a imperfeição faz parte do projeto realista. Quanto mais perfeitinho forem os objetos na tua cena, todos eles quadradinhos, mais vai parecer quadrado o próprio projeto. Então a imperfeição faz parte sim da realidade. Por isso é importante ter em mente que objetos decorativos podem ser colocados de forma estratégica, não tão bem dispostos, de modo como se fosse um showroom. Uma cadeira levemente rotacionada, uma roupa sobre a cama, um livro levemente inclinado, uma panela fora de centro do fogão, entre outras possibilidades, vai ajudar a dar um ar de casa habitada. Esses pequenos defeitos sugerem para o cliente que aquilo parece uma foto, que alguém simplesmente deu licença e alguém foi lá e registrou aquele momento. Isso sim vai parecer real e isso tende a convencer muito mais o teu cliente. Quando eu falo com projetistas que têm essa dificuldade de fazer bons renders, primeiro eu pergunto, como é que tu faz para gerar os teus renders? A maioria me fala que vai colocando as câmeras de modo a mostrar todo o projeto para o cliente, mas esquecem da ambientação. E é justamente essa ambientação que muitos chamam aqui de decoração, que é que vai dar um ar realista à tua cena. Nós não devemos negligenciar essa etapa. A ambientação ela é tão importante quanto o próprio projeto 3D em si. Outro erro comum é o projetista perder tempo tentando configurar luzes que não existem, só porque não estão gostando do resultado, que acha que fica muita sombra. Na verdade, a sombra também faz parte da cena realista, e isso é bom. Também, talvez tu não saiba, mas até profissionais de renders para arquitetura, fotógrafos mesmo, usam pós-produção para suas imagens. Então é errado pensar que o render extraído do software vai ser apresentado para o cliente tal qual foi gerado. Não vai. Precisamos sempre nos valer da pós-produção, que vai então gerar efeitos que vão acentuar as cores, corrigindo alguns pontos se for necessário. E eu não estou aqui falando que nós devemos ser exímios designers gráficos, mas eu estou falando de poucos comandos de Photoshop ou outros softwares de edição de imagem que com isso você já consegue ter excelentes resultados.